do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, da parte das instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomonia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuca, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transborda em dado envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertence ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se lhe impuseram alheios. Não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu devido lugar, eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem lhes resistir. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com muito mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Essa mensagem foi ditada por Lázaro, Paris, em 1862. Essa leitura e muitas outras nós temos à disposição de todos aí na biblioteca. Está nessa porta aqui, na outra lá na frente, fala com a Isabel, os livros estão à disposição de todos. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, os que estão aqui presencialmente, os que estão chegando pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, sejam bem-vindos, esperamos que gostem e continue aqui fazendo parte da nossa grande família espírita. Aqueles que nos assistem pelas redes sociais, é sempre o mesmo aviso: divulguem as nossas mensagens, compartilhem, dê um like, e quanto mais compartilhamento, quanto mais like tem, mais alcance a mensagem tem, mais longe ela vai. Então o algoritmo vai ditando o ritmo do andamento das mensagens. Hoje nós temos a satisfação de receber o nosso companheiro Norival, que vai desenvolver para nós o tema O Homem no Mundo. Desde já que ele seja feliz na sua explanação, que ele seja assistido pelos seus benfeitores amigos, pelos nossos benfeitores amigos, pelo seu anjo da guarda, para que ele saia bem na empreitada que ele se propôs a fazer. Eu convido a todos que elevem o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade, rogando o amparo e a proteção dos benfeitores amigos para o bom andamento da nossa reunião de hoje. Que não nos falte, como não tem faltado, a amorável assistência dos benfeitores em favor das nossas atividades de hoje. Que assim seja. Vou falar então ao nosso companheiro Norival e mais uma vez que ele seja feliz na sua explanação. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações nessa oportunidade que deixamos os nossos lares e nos dirigimos para estudar um pouquinho mais o Evangelho de Jesus. O tema da noite, o homem no mundo, está no Evangelho capítulo 10. Sede perfeitos. Esse capítulo começa citando uma passagem do Evangelho de Mateus,
falando do Cristo, se dirigindo àqueles que o seguiam e dizendo: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. É assim que começa este capítulo. Jesus então nos apresenta essa ideia de perfeição, colocando para nós a perfeição relativa, aquela que nós, espíritos imortais que somos, podemos obter, porque a perfeição absoluta somente Deus. Então, nós devemos buscar essa perfeição que Jesus nos convida através do quê? Das nossas escolhas, nas oportunidades reencarnatórias, tentando trazer a cada dia, viver as leis divinas, as leis de Deus que regem a vida e que estão gravadas na nossa consciência. Lembrando que Jesus nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Também, na terceira parte do livro dos Espíritos, podemos encontrar as leis morais. Precisamos aplicar essas leis morais que está lá na nossa atualidade, que mostra para nós como podemos e devemos buscar a aplicação delas na vivência nossa do dia a dia. O convite do Cristo é para que vivemos essas leis em sua essência, entender elas e praticar elas. E como referência, nós podemos citar neste mesmo capítulo o item: o homem de bem. Quem é o homem de bem? Quem consegue praticar a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. Aquele que interroga a consciência sobre os atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei e se não fez o mal. Mais ainda, se fez todo o bem que podia. Por aí, nós já começamos a nos posicionar diante da vida, a entender como é que nós estamos situados e a perceber que a maioria de nós, infelizmente, está fora da prática dessas leis. Jesus, então, através do Espiritismo, já entendendo o nosso desafio grandioso, esta condição que nos coloca é também pensando que poderíamos desanimar no caminho, nos mostra como deve ser o verdadeiro espírita, ou poderíamos dizer o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, não é aquele que leu a maior quantidade de livros, não é aquele que assistiu maior número de palestras, ou aquele que mais trabalha na casa. Será que ele é o verdadeiro espírita, é o verdadeiro cristão? Não. Nos diz o Evangelho, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão é aquele que faz maior esforço contínuo em superar as suas más inclinações, promovendo em si a reforma íntima necessária. Esse, então, é, podemos dizer, maior espírita, maior cristão. Na caminhada evolutiva que todos nós estamos vivendo agora, neste planeta maravilhoso que nos acolhe, chamado Terra, que é para uns de nós escola, como prisão para alguns e hospital para outros. Temos que agradecer a Deus, temos que agradecer a Jesus, a oportunidade que eles nos oferecem para crescermos e evoluirmos espiritualmente, moralmente, emocionalmente, porque tem muitas pessoas que não conseguem ter equilíbrio emocional. E por que não intelectualmente? Então, intelectualmente também. Porque este é o nosso objetivo como espíritos que somos em evolução. Fadados a progredir sempre, todos nós. Redefinindo e ressignificando a visão distorcida que temos da vida.
redefinindo e ressignificando. Redefinindo para que a gente possa ter clareza das lições e do convite. E ressignificando, ressignificar valor. Temos um grande dilema a nos desafiar: a vida material e a vida espiritual. Infelizmente, a maioria de nós ainda prioriza a vida material e não valoriza a vida espiritual. Prioriza a material e não valoriza a espiritual. Sem entender, e mais do que isso, deixando para um segundo plano, não percebendo que as duas precisam caminhar juntas, o material e o espiritual, para que a gente possa caminhar. Essa caminhada começa onde? Começa lá na infância, com a educação, a alfabetização, que é a preparação para a nossa vida de adulto. Seja na parte intelectual, seja na parte emocional ou na religiosa, porque a família é a base que nos prepara para a vida. Os pais ou tutores que cuidam de nós, enfim, nos oferecendo o quê? O seu melhor para conduzir para uma vida segura e correta. O exercício, então, da minha perfeição, enquanto espírito em evolução que somos, tem que ser no mundo, convivendo, vivendo, mas não sobrevivendo. Porque tem pessoas que pensam assim: eu estou sobrevivendo. Não, se você está sobrevivendo, então você está revoltado, então você não aceita. Então não é sobreviver, é conviver, é vivendo, então, com o mundo. Então nós precisamos viver, respeitar as diferenças que há para aprender e para ensinar, porque todos os dias aprendemos e ensinamos alguma coisa. E tem uma frase muito interessante: porque quem não se envolve, não desenvolve. Porque quem não se envolve, não se desenvolve. Então não tem como ser diferente. Então a vida nos convida a conviver com pessoas com características diferentes. E o que nós vamos fazer? Entrar em choque? Não entrar em choque, porque essa diferença me faz também pensar de uma forma diferente. Então é importante. Já imaginou se nós tudo pensássemos iguais? Como é que seria isso? Então cada um pensando de um jeito, isso vai fazendo nós buscar o nosso raciocínio e enxergar a vida de forma diferente. Então, nós não precisamos discordar dos outros, podemos ter ideias diferentes e crescer com isso, ser tolerante. Afinal, alguém é dono da verdade? Nenhum de nós é dono da verdade. Cada um de nós carrega uma parte da verdade, mas não temos a verdade como um todo. Às vezes nós olhamos por um lado, é verdade? É, mas o outro está olhando por um outro lado, que também é verdade. Então nós temos muitas verdades. O Cristo, sim, tinha uma verdade total. Então nós vamos viver com alegria, mais felizes. Vamos presenciar muitas dores no mundo? Vamos. Como viver a dor? Temos a necessidade da dor? Basta reportar sempre ao Criador, ver o mundo com os olhos do Espírito, e não cheio de dores, de mortes, dificuldades, esperanças, de impossibilidades. Porque às vezes tem pessoas que vai conversar com ela derrama tanta coisa, você fala assim: gente, não tem caminho, né? Porque tudo é dor, tudo é difícil, tudo é empecilho, nada vai para frente. Qual o exemplo que estou dando, por exemplo? Qual o exemplo que eu estou dando todos os dias? Que é uma opção de cada um. É um exemplo de otimismo, é um exemplo de alegria, é um exemplo de esperança. Por quê? Porque através disso nós vamos ter muitas oportunidades para nós e para os outros. Pedimos sempre e muitas coisas a Deus, mas a maioria das vezes, será que nós estamos preparados dessa forma? Porque a resposta vem. Quando você pede alguma coisa a Deus, a resposta vem. E na maioria das vezes, a resposta divina chega para nós e nós não estamos preparados. Nós estamos desprevenidos.
E ali assim, e a gente ainda faz o quê? Reclama. A gente ainda reclama, não é? Então nós precisamos nos preparar para o Senhor, estar em sintonia, em equilíbrio, para juntos e unidos construirmos um mundo melhor para nós e para todos. Qual é o papel do homem no mundo hoje, sobretudo o homem cristão? É transformar essa parentela em volta de nós, que vivemos e convivemos todos à nossa volta, em família verdadeira, família com laços espirituais, não família com laços materiais, famílias com laços espirituais. Essa é a nossa missão para nós e para eles. A maioria de nós espíritas, católicos, protestantes e algumas outras religiões, todos nós temos conhecimento de que a nossa vida aqui é provisória, a nossa vida aqui é temporária, e isso é muito importante nós aceitarmos e termos conhecimento, porque começamos a ver a vida de outra forma, com os olhos do Espírito. Por isso temos que conviver com as coisas do mundo, com as coisas da vida física, porém, sendo senhores destas coisas e não escravos delas. Tem pessoas que vivem uma vida escravos do dinheiro, escravos do poder, escravos, e não pode. Tudo de vez em quando você tem que pôr na tua frente e falar assim: bom, pera um pouquinho, é eu que mando ou eu sei quem manda? Nós, espíritos, temos que mandar. Todos nós somos tentados com as coisas do mundo. As luzes da cidade, na verdade, nos envolvem e proporcionam grandes ilusões. E vivemos uma atualidade em que o fascínio tomou dimensões enormes, porque as facilidades cada dia é maior, e é o que é natural, está tudo certo. Mas essa busca por esse desenvolvimento nosso nos dias de hoje traz também uma série de imposições comerciais, ideológicas, culturais, nos levando a viver uma vida de consumismo desenfreado. E muitas vezes é o consumir por consumir. E nós nos envolvemos tanto que quando damos conta, deixamos de lado a vida espiritual. A gente já deve ter visto, né? Nossa, você viu? Eu comprei um celular, esse aqui é o mais novo. Não, mas já está saindo outro novo lá, mas esse aqui é o mais novo. Não, mas você viu meu carro? Meu carro é da última geração. Não, mas você viu? Legal. Está errado? Não, não está errado. Mas e a vida espiritual? Aonde está aí? Nada é errado. O valor que damos às coisas é errado. Então, nós precisamos desenvolver as duas asas do espírito, o moral e o intelectual. Somente vamos conseguir alçar voos mais altos desenvolvendo as duas. Quanto mais consciência de nossas necessidades e valores, mais clareza possuímos diante da nossa intenção básica, aquela que norteia a nossa rota evolutiva. O que é a nossa intenção básica? Simples. Nós temos um período, chamamos de reencarnação, e nós não viemos aqui passear, nós viemos aqui desenvolver, nós viemos aqui crescer. Intenção básica. Saímos do plano espiritual com um planejamento reencarnatório e precisamos voltar com ele. Ah, mas aonde está escrito o planejamento reencarnatório? Dentro de você. Você traz ele. Tudo aquilo que você for fazer e que você falar assim: pera, mas isso aqui, opa, pode ter certeza, não está no teu planejamento. Tudo aquilo que você forçar, não está no teu planejamento. Aquilo que está no seu planejamento reencarnatório vem naturalmente, vem para você. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que têm uma missão, eu vou usar um exemplo tolo, mas tem uma visão de administrar dinheiro. Ele não precisa fazer nada, o dinheiro chega perto de tudo quanto é lugar. Ele nem mexeu, mas o dinheiro está chegando. Por quê? Porque ele tem uma missão de empregar as pessoas, né? De lidar com as pessoas, distribuir os recursos. Cada um de nós traz em si uma intenção básica. Agora, se você forçar, tudo que você forçou, o seu coração não consentiu, não vai dar certo. Vale para tudo.
Compreendemos que essa consciência nossa não é uma noção racional. Não pode ser uma noção dessa intenção básica racional, mas ela tem que ser sentida. E há muita diferença entre dizer sei que preciso e dizer sinto que preciso. Olha a diferença. Eu sinto dentro de mim, eu preciso. Essa é a diferença. Será que dentro de nós já aceitamos a nossa condição de espíritos imortais que somos, criados por Deus, simples, ignorantes em conhecimentos e destinados à perfeição? Será que nós já conseguimos aceitar isso? Será que já somos conscientes disso? Por quê? Porque isso muda tudo. Alguns de nós recebem essa informação, por exemplo, da família, outros colocados em momentos, desafios diante da vida, e nós, por vezes, chegamos à casa espírita e temos o contato com a doutrina dos espíritos a nos esclarecer e a nos consolar. Chegamos à casa espírita procurando respostas que a nossa alma tanto anseia e cansada de errar sempre diante da vida. Respostas que vêm de encontro às nossas inquietações da alma, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde seguiremos após esta vida material. Isso nos faz planejar e criar objetivos e metas reais para a nossa vida. Mais que isso, descobrimos de uma forma clara e de fácil entendimento a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação, as várias moradas da casa do Pai, a progressão espiritual nossa e a progressão dos mundos. E diante de todos esses conhecimentos que adquirimos, principalmente aceitando, que não adianta só saber, né? Você tem que consolidar essa aceitação. Podemos viver e conviver de uma forma construtiva, espiritualmente falando. E aí podemos perguntar a nós mesmos, qual modelo e guia a nos guiar nessa escuridão espiritual em que nos encontramos? E a resposta é muito clara. Jesus Cristo é o nosso modelo e é o nosso guia. E recebemos de Jesus esse presente, essa doutrina maravilhosa que nos orienta, que nos acolhe. E assim sendo, temos a possibilidade de desenvolvermos as potencialidades que trazemos latentes em nós, espírito que somos como inteligência, para fazermos melhor uso da razão, educar o pensamento, porque o nosso pensamento é criador, equilibrar a nossa vontade, essa grande mola propulsora do espírito, o querer, desenvolver a nossa intuição, para nós recebermos do plano superior o melhor caminho, desenvolver e equilibrar o nosso livre-arbítrio, porque todos nós temos o livre-arbítrio e nós podemos escolher qualquer coisa, nós só não podemos depois fugir das responsabilidades que as nossas escolhas nos levaram. Então, será que esse mundo nos influencia? Será que esse mundo nos impõe alguma coisa? Não. O mundo é neutro, o dinheiro é neutro, o poder é neutro. Se eu perguntasse agora para todos vocês, como vocês descrevem o mundo que nós estamos vivendo? Com certeza, raríssimas exceções, vocês vão dar o quê? Uma ideia bem negativa desse mundo. Todos diriam muita violência, muito desrespeito, muita corrupção, muita maldade. Não é fácil viver no mundo sem contaminar com ele. Mas aí tem um porém. Mas o mundo é neutro. O mundo não nos impõe nada. Mas as nossas atitudes e os nossos hábitos, da grande maioria de nós que vivem aqui, geram um ambiente tóxico, hostil e de difícil convivência. É nós que geramos. Se olharmos então qualquer noticiário, vamos ficar desolados. Não dá nem para ficar assistindo, pois só fala em tragédias, mortes, acidentes. Infelizmente, é o que dá audiência. Por quê? Qualquer notícia que edifica não tem ibope. Não é esquisito isso?
É esquisito, né? Não tem ibope. Ó, tá ali matando a fome. Isso não tem ibope. Mas tem até ali, ó, Franca 24 horas, né? A pessoa bateu lá do outro lado, morreu, não sei o que lá, foi para o hospital, em 2 minutinhos você está no celular sabendo daquilo ali. E tem gente que, né, mas tudo bem. Mas aquilo que edifica não tem valor. E até nós mesmos, às vezes, fazemos assim. Vamos perceber. Quando nós encontramos alguém, dificilmente falamos de coisas edificantes. Nós começamos assim, nossa, mas você viu fulano? E aí a gente descoloca. Quando a gente fala, nossa, mas eu estava doido para te encontrar, para contar umas coisinhas. Queria te falar, sabe? E aí a gente desfila, punhado de julgamento, maledicência, fofoca, rimos da infelicidade dos outros e por aí vai. Então, nós não podemos esquecer que estamos em um mundo de provas e expiações, começando a transformação para o mundo de regeneração, que com certeza será construído por quem? Pelos espíritos que estiverem aptos a continuar a reencarnar aqui, e outros que virão nos ajudar nessa construção, tanto física quanto moral. Quem é o homem? Nós estamos falando do tema, né? O homem no mundo. Quem é o homem? Somos todos nós, homens e mulheres, filhos de Deus que nos encontramos aqui na Terra, nessa órbita, encarnados ou não. Como filhos de Deus e possuidores do livre-arbítrio, Deus, nos conhecendo intimamente, nos permite que cada um de nós caminhe no seu tempo, no tempo de cada um. Deus não nos exige nada mais do que isso, porque cada um de nós vai despertar ou vai despertando num determinado momento. Mas que essa caminhada nossa, evolutiva, seja permanente e contínua, e não estagnada e parada. Precisamos sempre olhar o homem no mundo com os olhos do espírito, da alma, para entendermos melhor o que Jesus nos convida a aprender com a lição, as oportunidades de crescer. No livro Atitudes Renovadas, Joana de Ângeles nos faz uma reflexão muito interessante. Os enfermos da alma estão por toda parte, solitários ou aturdidos na multidão, em silêncio, tormentosos ou em excesso de verbalismos, caminhando sem rumo ou desinteressados da existência. Alguns apresentam fáceis características do desequilíbrio e outros parecem equilibrados sem o serem. Transtornos de diversos tipos tomam conta da sociedade contemporânea, nos mostrando que algo de especial está acontecendo no planeta. Vejamos alguns pontos: violência de todas as formas, distúrbios do sexo, drogadição, vícios de toda forma, mostra para todos nós a inquietação da alma que aumenta dia a dia. A toda hora, tumulto, arrogância, agressividade, pessimismo, indiferença e desespero. Dão-se as mãos pouco a pouco e vai dominando as criaturas. O desrespeito aos valores ético-morais, a adoção de comportamentos esdrúxulos, a desconsideração pelas conquistas sociais e avanços culturais formam o painel sombrio da atualidade. Joana de Ângeles falando. Todos eles são nossos irmãos, enfermos da alma, e aguarda pelo contributo de paciência, de compreensão, de amizade, sem exigências. Podemos todos iniciar o nosso treinamento no socorro secreto, discreto, mantendo o sentimento de compaixão, em silêncio que seja, sem censurar ou maldizer, sem agredir e recriminar. Porque todos nós, de alguma forma, já transitamos por estes caminhos, e todos nós precisamos ser amparados e compreendidos pela misericórdia e a caridade. E aí, nós nos perguntamos, que mundo é esse que estamos vivendo hoje? E aí é muito simples a resposta, gente. Quando você acorda de manhã, qual é o mundo que você espera encontrar? Porque com certeza, o mundo que você plasma em si
é o seu, todo dia, toda hora, a todo minuto. Esse mundo que você vai encontrar todos os dias, aquele que você plasma, aquele que você enxerga. Não vai ter coisa diferente. Cada um de nós temos a opção, então, de ao acordar, como será o seu dia? Será de alegria? Será de tristeza? De dor? Será de indiferença, meu irmão? Será em comunhão com Deus? Como será o dia? Nós definimos todos os dias o mundo que nós queremos viver, porque a minha vibração, os meus atos, os meus sentimentos vão impregnar o meu dia, que será impresso na vida como eu quero que seja. O Evangelho nos convida que um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. E aí lá no Evangelho fala: purificai os vossos corações. Não permita que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Muito importante esse ponto. O que cada um de nós está carregando e alimentando todos os dias em seu coração, em seus pensamentos, é amor, é raiva, é ódio, é mágoa, é ressentimento, é sentimento de vingança. O que nós estamos carregando nos nossos corações? E aí muitos vão dizer: ah, mas eu não estou carregando não. Muito bem. Rossando Kindler, psicólogo, acredito que todos já ouviram falar dele, traz um exemplo que eu achei muito interessante, que vai nos auxiliar nesse entendimento. Nos oferece então uma ideia sobre ressentimento. Muitos dizem: eu não perdoo de forma alguma. Então vamos pensar uma coisa: se um grupo de pessoas que eu gosto são maior do que um grupo de pessoas que eu não gosto, por que será que o grupo de pessoas que eu não gosto tomam conta da minha atividade mental? Vocês entenderam? Por que eu fico tão em função delas? Ressentimento. Sentir de novo. Ressentir. Então diz ele, Rossando Kindler, diz que uma pessoa acordou de manhã, tomou seu café, tomou seu banho e foi pegar um ônibus, como ele fazia todos os dias. Porém, no ônibus havia uma pessoa em pé, a pessoa sentada e uma pessoa em pé. E essa pessoa que estava em pé estava até meio verde, começando a passar mal. Deveria ter comido alguma coisa estragada. Começou a ficar tonta. O vai e vem do ônibus, de repente, vomitou na outra pessoa. Mas aquela pessoa não tem nada para se limpar, mas ela está toda vomitada, indo para o serviço. E aí ela lembrou que tinha uma tapeorzinha dentro da bolsa, que é do docinho que ela tinha ganhado uma amiga, passou a mão na tapeorzinha, pegou ela, abriu e começou a rapar e jogar para dentro da tapeorzinha. Foi jogar. Então começou, foi se limpando. Quando ela chega no trabalho, ela falou assim, diz a todos: olha o que a pessoa fez comigo. Mas aí só falar às vezes não dá. O que ela fez? Abriu a Tupperware e falou assim: tá aqui, ó, para provar o acontecido, o vômito da pessoa. Mas a pessoa pega, tampou de novo, guarda, leva para casa. Encontrou o marido: você não sabe o que aconteceu comigo? Vou te mostrar aqui, ó. Vomitou. Ah, muito bem. Mas ela fechou de novo. E ela guarda. Por quê? Porque no final de semana vai encontrar com a família. Almoço de domingo. Ela leva Tupperware. Mamãe, papai, pessoal, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Mas eu vou mostrar para vocês. Abriu o Tupperwarezinho. Fechou. Guardou. E aí chegou o quê? Chegou o Réveillon. Né? Porque o que a gente faz no Réveillon? Nós fazemos uma avaliação do ano, não faz? Junta a família, como é que foi o ano, como é que não foi. E aí ela pede a palavra. Pegou a Tupperware, dá uma cheiradinha.
Como é que está isso? Parece absurda essa história, não é? Mas é isso mesmo. A mágoa é assim. Você foi vomitado por alguém emocionalmente e você guardou em uma caixinha. E de vez em quando você abre essa caixinha para você relembrar, para você ressentir. Então você não vai para frente. Você está sempre abrindo a caixinha e olhando e sentindo o cheiro, e sentindo a dor, e sentindo aquilo tudo novamente. Então a mágoa é guardar o evento em uma Tupperware. E toda vez que eu abro, fica cada vez pior. Porque cada vez que você lembra, cada vez que você cheira, você lembra de tudo. Por isso é o nome ressentimento. Sentir novamente o ocorrido. Jesus nos orientou. Olha a orientação de Jesus, como é que é importante. Irei do verbo irar. Irei-vos, mas não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a tua ira. Efésios 4:26. Vamos entender melhor essa passagem. Então eu posso me irritar? Pode. Irritar é humano. Você está em um evento. Uma mulher está com um salto agulha e pisa em seu pé. Mas como você é espírita, o que você vai dizer para ela? Né? Você é espírita. Porque aqui só tem espírita. Se tivesse católico, você é espírita. Querida irmã, fraterna criatura, não sei se você está sentindo uma coisinha fofinha aí debaixo do seu pé. Você, se puder ter a caridade de tirar o salto que entrou nos meus dedos, está sangrando profundamente. É assim que a gente faz? Não é bem assim, né? Nós não somos espíritos de luz, né? A gente vai chegar um dia, mãe fala assim: você tá louca, minha filha? É mais ou menos assim que a gente não faz, né? Chega pra lá. Você se irritou? Você se irritou. É humano? É. Alguém grita com você, alguém xinga você, alguém lhe agride verbalmente ou até fisicamente, de alguma forma. Mas Jesus disse, lembra da frase de Jesus? Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Lembra? O que é isso? Não guardar. Então nós não podemos colocar numa Tupperware, passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes uma encarnação inteira, medindo a relação com o ser humano por causa de um evento. Não podemos. Jesus nos adverte: reconcilia com seu adversário enquanto estás no caminho, ou seja, a lei do perdão, porque todos nós somos carentes de perdão, de nossas falhas, nossos erros, nossos enganos diante da vida. Gustav Jung, psicólogo, psiquiatra suíço, dizia uma frase que eu acho muito interessante para a nossa reflexão: quem olha para fora sonha, mas somente quem olha para dentro acorda. Vou repetir: quem olha para fora sonha, somente quem olha para dentro acorda. Então, só para nos reforçarmos, quem aprende a olhar primeiro para dentro de si e encontra todas as respostas que procura. Do livro Do que é feita a vida, do Richards: a vida é feita de encontros e desencontros. Olha que interessante. Os encontros exprimem as experiências programadas pela providência divina para os parceiros de jornada humana, obedecendo às finalidades diversas como superação de desentendimentos, reparação de ofensas, harmonização de adversários, reconciliação de desafetos, consolidação de afeições, construção da fraternidade, filhos, cônjuges, pais, irmãos, amigos, colegas de trabalho, de profissão e parceiros de atividades variadas surgem assim nos caminhos da nossa existência, ensejando preciosas oportunidades de fazermos o melhor, diferente do que fizemos até hoje. Os desencontros. Os desencontros acontecem quando, inspirados em milenários sentimentos inferiores como agressividade, prepotência, ambição, egoísmo, vaidade, orgulho,
nos complicamos no relacionamento com as pessoas que nos cercam e transitamos por caminhos tortuosos, não programados, que invariavelmente nos levam para frustração e sofrimento. O perdão divino, em sua infinita bondade, sempre nos oferece a oportunidade de retificar os caminhos, transformar desencontros em reencontros, capaz de enriquecer nossas experiências, desenvolvendo nossos sentimentos e nos auxiliando na renovação moral, nos convidando a mudar de hábitos e atitudes diante da vida. Jesus nos diz ainda mais: andai enquanto há luz, para que as trevas não vos apanhem. João 12:35. E eu trouxe uma história que eu achei muito interessante, muito propícia para a noite. Está no livro Primícias do Reino, o mancebo rico. Foi uma passagem que Jesus e ele teve. E então Jesus, dizendo para o mancebo rico, diz: vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e segue-me. E o mancebo rico. Aquela voz então penetrava como um punhal afiado e impregnava qual um perfume de nardo. Havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos severos e profundos. Tinha sede de paz. Embora repousasse em leito de madeiras preciosas, de ébano, se banqueteasse em grandes repastos, cuidasse do corpo com massagens de óleos e ungüentos raros, envolvendo em tecidos de linho leve, e suas arcas estivessem abarrotadas de gemas de ouro, sabia-se infeliz. Faltava-lhe algo que não consegue facilmente. Hesita, no entanto. Por que ele hesita? Porque ele trazia a juventude em pleno vigor, cheio de alegrias, e as festas eram constantes, os convites ao prazer do corpo, ágil e vigoroso. Porém, essa necessidade que ele trazia em si era mais que um tormento. Não que desejava a tranquilidade aparatosa dos fariseus, nem o repouso entorpecente dos mercadores opulentos, nem a serenidade enganosa dos cambistas. Buscava algo maior, uma integração harmoniosa, mas ele não sabia em que. Buscava então também como pensar nas competições em Cesareia, mas não entendia se essa busca era uma realização ou uma fuga. Agora, pela primeira vez, ele se sentia arrebatado. A meiguice e a ordem daquela voz, enunciada por aquele homem, ecoavam como cascatas em desalinho nos abismos do espírito. Gritava interiormente: irei contigo, mas hesitava. Sim, a hora não comportava dubiedades. Ao ver Jesus de longe, é como se reencontrasse um celeste amigo. Quando olhou nos olhos de Jesus, sentiu-se desnudado, o coração descontrolado, sob violenta pulsação. Com muito custo, ele respondeu ao convite de Jesus: Senhor, permita-me primeiro competir em Cesareia, logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos. Mas Jesus o respondeu: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o seu espírito. Não há tempo a perder. E ele disse: mas Senhor, aguardei muito essa ocasião, e ela se avizinha. Com a chegada do período das competições, exercitei-me, contratei escravos que me adestraram,
aos partos comprei por uma fortuna 2 parelhas de fogosos cavalos. Os jogos estão próximos. E Jesus insistiu: renuncia e segue-me. O homem e o filho do homem se defrontavam então naquele instante. Respondeu a Jesus: não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que esses gastam facilmente. Puxa vida, mas a fortuna da minha juventude, os tesouros vibrantes da vaidade, atendido dos caprichos sustentados, as honras de família, resguardadas pela tradição, os corifeus, agradáveis e bajuladores, seriam renunciar a tudo isso? Para mim seria demais. Respondeu ele então a Jesus: não posso te seguir agora. Perdoa-me, se me amas. E saiu correndo. Jesus se encheu de profundo sofrimento. Era assim que ele se sentia após a deserção dos convidados ao banquete da luz. Uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio e do prazer. Os festins de Cesareia pretendiam rivalizar os de Roma e começaram as competições de bigas, gladiadores em combates simulados. As quadrigas estão na linha de partida, os fogosos corcéis alinhados ao sinal de partida. Mas, numa manobra menos infeliz ou menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçados pelas patas velozes dos animais em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração estertorada, enquanto escravos, precípites, arrastam-no para fora da pista, para não atrapalhar a continuidade dos jogos. Foge mentalmente a cena brutal que o esmaga. Vem em sua mente nitidamente as palavras de Jesus. Parece vê-lo e ouvi-lo neste momento. Renuncia-te a ti mesmo. Vem e segue-me. Eu achei que essa lição é uma lição assim muito proveitosa para a nossa noite, porque às vezes a gente acha que tem tudo, e às vezes os valores daquilo tudo que a gente põe não nos serve de nada. Porque pode ser que nesse minuto, ou daqui 2, ou daqui 10, nós retornamos ao plano espiritual, por que não? E às vezes tudo aquilo que nós estamos brigando e dando o nosso melhor, tentando colocar todo o nosso sentimento, todo o nosso amor, vai ficar tudo para trás. Nem o corpo a gente leva, porque põe numa caixa de madeira que se decompõe. Nem o corpo você vai levar, vai ficar também. E aí, para encerrar, que o nosso tempo está indo embora, no capítulo 3, item 17, mundos regeneradores, no Evangelho, segundo Santo Agostinho fala quais são as 3 características para o mundo de regeneração, que é o que nós estamos caminhando. Primeiro, a sociedade tem que ter uma fé ardente, tem que ter uma conexão com Deus, tem que ter uma relação com a fé, tem que ser uma vida voltada para a espiritualidade. A segunda é a busca de uma sociedade equânime, onde não existe violências sociais, onde haja lugar para todos e todos tenham direitos e haja condição de igualdade e responsabilidade entre as criaturas. Terceiro, a sociedade não tem ódio, não tem paixões, não tem inveja, não tem orgulho. Então, se ela não tem isso, é o indicativo de que o que estou caminhando, o caminho está certo, porque a construção do planeta de regeneração, essa modificação será edificada por todos aqueles que se adequarem ao chamamento de Jesus.
Eu disse naquele último trabalho que fiz aqui, se alguém achar que o mundo de regeneração é algo que vai passar na nossa porta e nós saímos desse por um lado para o outro, esquece. Não é isso. Nós vamos construir. Nós, que eu digo, aqueles que tiverem condição de ficar aqui. Outros planetas vão vir, os irmãos, para auxiliar nessa construção. E aqueles que não tiverem condição mais de respirar essa aura da prática do bem, do amor, vão ser conduzidos para outras escolas, em outros planetas. É o amor de Jesus, é o amor de Deus para com todos nós. Muito obrigado pela paciência de todos. Fica aí as nossas reflexões. Boa noite a todos. Depois de toda essa reflexão, vou trazer o Consolador. A paz ao mundo.
esperança estanca o choro nos presídios, o caminho que chega nos velhos dos asilos, o prato de sopa aos milhões de famintos. Sou o que tira a pedra de seu coração, o remédio da dor no peito em erosão. O destino do homem é ser livre e bondoso. Sou o que ensina a humildade e a fraternidade, que a vida é luta e a morte não é luto, que sem caridade não há salvação. Sou o que te vela e revela que a vida não para, que segue em outros mundos ou de novo na terra a evolução da humanidade. Sou amor, sou o que leva a paz ao mundo. Sou o caminho, sei onde for. Sou